Estamos em contagem decrescente para as eleições da Associação de Futebol de Viana do Castelo. As eleições estão agendadas para dia 21 e hoje vamos estar a conversa com Pedro Bezerra, que foi o primeiro a apresentar a candidatura. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi defesa central, se não estou enganado, treinador. A sua carreira, tanto académica e profissional, também colocou no caminho alguns dos nomes principais do futebol nacional. Tem memórias desse tempo? Há algumas recordações que possa aqui partilhar? Tenho, claro. Aliás, só para contextualizar, no tempo em que eu era miúdo e jogava futebol, só havia futebol, não havia mais, nem havia escolinhas, era futebol, começávamos iniciados. E sim, fiz a minha carreira, a minha formação no Limianos. Acabei a carreira aqui a jogar no Corrilhá, na segunda divisão na altura, até subimos divisão. E depois fui estudar para Lisboa e joguei mais 2 anos em Lisboa, na AF Lisboa. E pronto, acabei o curso de Educação Física na altura e pronto, comecei uma outra etapa que tem a ver com a carreira de treinador. Daí, lembro-me e tenho muito boas referências e pontos notáveis, porque tive como professores o professor Carlos Queiroz, o professor Naldo Vingada, o Arnaldo Cunha, que está na Federação, o Jorge Castelo, e foram pessoas que na altura estavam muito avançadas, ainda estão, mas na altura estavam muito avançadas. Aliás, o professor Queiroz a seguir entrou naquele projeto da Federação, que deu 2 campeões do mundo, ou 2 vezes campeões do mundo. E pronto, depois acabei a minha formação inicial, a licenciatura, regressei a Viana, a Ponte Lima neste caso, e comecei a carreira de treinador, neste caso como adjunto, do Rogério Gonçalves, no Lanheses, onde também tivemos bastante êxito. Depois fui para a Itália fazer o mestrado em desporto, neste caso em futebol, e trabalhei para a Federação Italiana 3 anos e meio, na altura do Mundial dos Estados Unidos, onde participei numa equipa de apoio, obviamente não diretamente no campo, uma equipa de apoio à seleção que foi ao Mundial, que perderam o Mundial com o penalti de Roberto Baggio, não penalti. Depois regressei, estive com o Carlos Carvalhal, começámos no Espinho, percorremos outros clubes, o Aves, o Vizela, o Freamundo. E, entretanto, fui para a Austrália fazer doutoramento, também na área do desporto, mais na força muscular, neste caso. E quando regressei, voltei a trabalhar com o Rogério Gonçalves, desta vez na Académica. Pronto, em termos desportivos é esse o percurso. Em termos profissionais, não sei se interessa. Em termos profissionais, quando regressei a Viana, depois da minha formação, estive a trabalhar na Escola Superior de Educação, onde passaram vários atuais treinadores aqui da nossa praça. Fui subdiretor da Escola Superior de Educação e, neste momento, sou diretor da Escola Superior de Desporto e Lazer há 6 anos e tive 8 anos como subdiretor da Escola Superior de Desporto e Lazer. E podemos ir por aí, não é? É professor e diretor da Escola de Desporto e Lazer do IPVC. O que é que o leva agora a apresentar a candidatura à Associação de Futebol de Viana do Castelo? Olha, nestes entretantos eu colaborei muitas vezes com a Associação de Futebol de Viana do Castelo, na altura com o saudoso Gomes Ribeiro, que teve a amabilidade de me convidar e eu aceitei de bom grado, porque era uma área que a gente gosta. Aliás, podíamos estar aqui a falar um dia sobre futebol e não nos cansávamos, com certeza. E comecei a participar na Associação de Futebol de Viana do Castelo com o Gomes Ribeiro, em formações, em cursos de treinadores. Aliás, em Braga também sou formador nos cursos de treinadores. E, portanto, isto começou a entrar um pouco na minha mente. Associado a isto, ao meu percurso, quer profissional, quer desportivo, as coisas começaram-se a conjugar. O ponto de toque nisto foi o engenheiro Sarria, que uma altura conversávamos muitas vezes, e disse: olha, eu já não vou continuar e gostava que tu continuasses. E eu fiquei a pensar um pouco naquilo, comecei a falar com pessoas que eu a ir precisava deles comigo e pronto, saltou daí essa ideia. A lista começa com 3 pessoas, basicamente. Eu, o professor José Carlos Fernandes, que foi treinador de Mianos, e o Paulo Fernandes, treinador de desporto escolar, e que está na atual direção. E depois fomos construindo a lista em base a 2 coisas, que é a confiança das pessoas que nós tínhamos nelas e a competência que nós queríamos para
dar um ar fresco a esta associação. Fomos construindo a lista assim dessa forma. E também integra nomes como o próprio Rogério Gonçalves, do qual foi adjunto. Também João Carlos Costa, que é atualmente o treinador adjunto do Sérgio Conceição no AC Milan. Foi difícil reunir todas essas pessoas? Para mim, acho que não foi. Se lhe perguntar a eles, se calhar uns dizem, opá, vou porque és tu. E aqui, mais uma vez, isto foi construído na base da confiança. Não foi difícil, mas é um processo demorado. São 59 indivíduas que a gente tem que organizar todo um processo para constituir a lista. E nesse aspecto, sim, é complicado. Nós tivemos alguma facilidade porque aquele núcleo inicial fomos identificando as pessoas. E um exemplo, há um Conselho de Justiça. Identificávamos a pessoa para presidente, convidávamos e ele depois montava a sua lista. Não faz sentido eu estar a dizer o que é que ele tem que fazer num conselho que basicamente ele é o presidente e, portanto, nesse aspecto as coisas foram relativamente não difíceis. Não digo fáceis, que fáceis não existe, mas sim, não foram muito difíceis. É um processo, nós já andamos a tratar disto há mais de um ano. E é sobre o lema Inovação e Desenvolvimento, abraçar o futebol no Alto Minho. Sim. O que é que a gente quer dizer com isto? Olha, nestes tempos que eu tive a colaborar com a associação e tive um pouco perto de clubes, também colaborei com o Vianense há alguns tempos, detectámos várias coisas que a gente achava que era de mudar. Então fomos construindo algumas ideias nisto. E uma ideia logo base de tudo é uma associação de futebol é para servir os clubes. Ou seja, se apoiar os clubes e os clubes forem fortes, a associação também é forte. E esta reciprocidade, na minha perspectiva, está bastante abalada. E precisávamos de dar aqui algum ar fresco a isto e a associação, enquanto veículo da federação, ser um ator importante no desenvolvimento do futebol e dos clubes aqui nesta região. E esse foi logo o ponto de partida. Depois, a partir daí, fomos construindo algumas ideias e pensar um pouco o que é que a gente precisa de fazer e quais são os pontos débeis que temos aqui no distrito. E há vários. Financeiramente os clubes estão todos apertados. Eu conversei com quase todos, faltam-me 4 clubes para conversar. O aspecto financeiro, e não estamos a falar de milhões, o aspecto financeiro é um problema para eles. Por outro lado, há programas da Federação e não só que podem fazer esse apoio. É preciso ter dinâmica associativa para chegar a eles. Achamos que as competições não estão no melhor. Ou seja, nós vemos equipas de iniciados numa primeira divisão que hoje ao fim de 19 jornadas, tem 0 vitórias. Vemos numa segunda divisão equipas que há 19 jornadas não têm 19 vitórias, mas quase. Ou seja, há aqui um desfazamento um pouco grande que não é benéfico para quem quer formar jogadores e pessoas, que também é importante referir que a gente está a formar primeiro pessoas, depois jogadores. E, portanto, melhorar a competição no sentido de dar mais equilíbrio, e ao dar equilíbrio melhoramos a competição, melhoramos a expectativa de um potencial jogador de futebol no futuro poder melhorar, e para isso não é indiferente de haver uma competição regional mais ou menos boa, como não é indiferente de ter 1, 2 ou 3 clubes nos nacionais, nos escalões mais jovens. Isso dá ritmo, dá experiência e dá formação dos jogadores. E nós queremos fazer essa melhoria nesse aspecto, rever todas estas competições. Queríamos também apostar forte, até porque a Federação também aposta financeiramente forte no futebol feminino. Viana não está no seu melhor, nem pouco mais ou menos. Viana precisa de Braga para as competições e devíamos tentar criar aqui uma autonomia interna, Viana do Castelo, para fazer esta competição. O futsal é a mesma coisa. O futsal já teve bons tempos, já teve muitas equipas e boas equipas. Neste momento está um pouco reduzido. Aliás, nesse aspecto fomos buscar o Jorge Almeida, que já esteve na associação e foi nos tempos áureos do futsal, para nos ajudar nesse aspecto, e é um pouco por aí. Mas falou no futebol feminino, falou também nesse projeto financeiro, indo aqui um bocadinho ainda atrás ao projeto financeiro. É objetivo desta candidatura apoiar aqueles clubes que estão em maior dificuldade, ou todos estão em grandes dificuldades? Há uns que estão mais dificuldades que outros. A questão
que nós queremos é que, a partir de agora, os clubes possam ter alguma saúde financeira, sendo que o que está para trás, há de haver algum plano de pagamento, de reestruturação de dívida e por aí fora, mas queremos que, a partir de agora, as coisas corram o mais correto possível, que, ou seja, o clube inscreve os jogadores e paga as inscrições, paga essas coisas todas e temos este intercâmbio. Havendo dificuldades, há planos e há financiamentos em termos protocolares, não é? Financiamentos de banca para ajudar os clubes. E esses financiamentos, por aquilo que eu vi, por exemplo, não são, quase nenhum clube conhece esses financiamentos. Vou dar um exemplo. Há um projeto da Federação que é o Crescer 2024, que não sabemos ao certo quanto é que dinheiro poderia vir ou veio para Viana do Castelo para infraestruturas, e há clubes que têm muitos jogadores e não têm balneários, por exemplo, e esses projetos já financiam muito infraestruturas, viaturas, digitalização, que é outra coisa que a gente também quer apostar. Queríamos potencialmente ter os jogos todos videogravados e poder ver. O videogravado não é só para ver as coisas más ou as indisciplinas, é para ver, sobretudo, para potencializar a qualidade do jogo, a qualidade do jogador e por aí fora. E, portanto, todas essas coisas. Agora, isto tem que ser numa atitude dinâmica. E eu sei destes projetos todos por outras associações com quem falo e tenho bom relacionamento. E que é que eu aqui assim não sei nada. No fundo está a dizer que há uma falta de quadros competentes ou quadros qualificados, digamos assim, na associação, na atual associação. Sim, não queria chegar aí, queria chegar é que, na minha perspectiva, não há informação, não chega aos clubes. Na minha perspectiva, não há transparência em muitas coisas, e vou-lhe dar um exemplo concreto. Quando começámos a pensar nesta candidatura, eu fui ao site da associação para ver os estatutos da associação, para ver regras e regulamentos para estas eleições. Não tinha nada. Os estatutos eram de 2004, salvo erro. Depois de ter feito algum chamado a atenção, há 2 meses atrás, atualizaram os estatutos para 2024, ou seja, tinham sido aprovados em dezembro de 24 e ainda não estavam publicados. E isto são exemplos, ou seja, não havendo informação, não havendo esse veículo para os clubes, e essa aproximação aos clubes, porque não existe. Temos Assembleias Gerais com 4 clubes. Em 64 vão 4 clubes às Assembleias Gerais, na última foram 10, que já foi um número quase exorbitante para aquilo que tem sido. E, portanto, essa aproximação é importante. E a associação são os clubes. Aliás, quem vai votar a próxima direção são os clubes. E, portanto, esta simbiose tem que acontecer, tem que ser mesmo muito comprometida uns com os outros. Não pode ser da maneira que está, sem dúvida. E é um dos pontos do seu programa, os recursos humanos. E já tem essas pessoas em mente ou já estão contactadas para, caso vença, possam assumir esses lugares? A ideia, as pessoas enquanto rosto, não. A ideia, sim, do que vamos precisar. Agora, nem se pode avançar nisso porque não conhecemos as contas, por exemplo. Há um mês atrás ou 2 foram aprovadas as contas de 23. As 24 nem são conhecidas. E, portanto, mais uma vez, em relação a isso, não há informação. Não há, para mim, é uma questão mesmo de transferência e de confiança. E, portanto, a gente, se para lá formos, eu não sei o que é que vamos esperar. O meu presidente do Conselho Fiscal, a primeira coisa que me disse é que quando para lá formos, a primeira coisa que vamos fazer é uma vistoria. Ele é formado nessa área e das vistorias e, portanto, conhece muito isso. Não, vamos ter que fazer, temos que perceber isto. Aliás, é ilegal, estamos em 25 e não ter as contas aprovadas de 24. As 23 foram aprovadas há 2 meses atrás. E, portanto, isto são tudo ideias para, agora vamos chegar lá e vamos ver a realidade. A percepção que temos é que é preciso recursos humanos para a associação, mais, sem dúvida nenhuma. E daquilo que eu ando lá muito a fazer e a organizar cursos de treinadores, percebi que há dificuldade, são escassos, é preciso mais gente. Há uma área que para mim é fundamental e se quiser fazer um paralelo, a minha escola, a escola do IPVC que está em Melgaço e não está no Porto. E, portanto, nós temos que fazer muito para captar alunos. Temos lá quase 500 neste momento. E não é sentados. Eu, se estivesse no Porto, cidade, e com a minha escola, eu estava sentado que aqueles alunos vinham. Aqui não, temos que andar, temos que ter um marketing forte, uma informação forte. E a associação tem que ser a mesma coisa, eu acho. E não tem um departamento de informação, marketing, de divulgação. A aproximação às empresas não conheço nenhuma. Podíamos tentar criar campeonatos com naming, os árbitros
estão nitidamente por conta deles. Um árbitro tem uma lesão, onde é que ele vai recuperar? Vai pagar do bolso dele e vai a algum sítio. Está num processo de recuperação, onde é que ele vai recuperar? Não existe. Não, se calhar não custa muito criar um protocolo, um departamento, uma coisa do género de apoio aos árbitros. Os árbitros são atores principais do jogo e estão completamente fora deste contexto. E é uma pena, porque eu acho que, em termos de distrito, a arbitragem está muito bem colocada no nacional. Temos muitos árbitros nacionais. No outro dia o Bruno Costa estava a apitar um jogo. Ou seja, mas aqui no dia-a-dia, o árbitro tem uma lesão, vai ter que chegar do bolso dele para a frente. Isso são coisas que a gente quer melhorar. Certificações, que são uma dor de cabeça, eu também tenho no IPVC, essa coisa é uma dor de cabeça. Não existe um departamento, um gabinete de apoio aos clubes. E se este ano você está certificado e até percebeu as coisas, no ano seguinte você sai e entra outro presidente, é um afogo completo, porque é uma estrutura, um processo bastante complicado. Se não houver ninguém que faça essa transição, e esse alguém tem que ser a associação, as coisas complicam-se muito mais. Portanto, o que nós pretendemos, tudo para ajudar os clubes a crescer. Sendo que, se eles crescerem, a associação também cresce. E acha que nos últimos anos a Associação de Futebol de Viana do Castelo esteve um bocadinho parada, digamos assim, em relação a outras associações do país? Sim, sem dúvida. E vocês podem ver, eu não tinha essa percepção, mas, mais uma vez, staff da Federação, com quem, uns foram meus colegas de curso, outros que eu conheço do futebol, há bem pouco tempo diziam, a Federação, a Associação de Futebol de Viana do Castelo, aqui há uns anos atrás, e há uns anos estamos a reportar, há uma dezena ou duas dezenas, a Associação estava em quinto, sexto lugar. Neste momento, e eu vi o ranking, que é número de equipa, número de jogadores, competições, está em terceiro ou quarto, mas já contado abaixo. Ou seja, há aqui um déficit bastante grande. E nós temos potencial para muita coisa. Ainda outro dia, um dos que iria fazer parte da nossa lista, mas por questões profissionais não pode, que é o Mário Felgueiras, que foi guarda-redes de futebol, estava a dizer, é inconcebível a quantidade de jogadores que saem daqui. E Viana parece que não evolui, não há evolução e não há, sobretudo, capacidade de reter aqui os jogadores. Não estou a falar dos craques que vão para o Porto, para o Benfica, é legítimo que vão por aí fora, mas há tanto miúdo entre uns e outros que podem continuar aqui e às vezes não continuam, até porque as condições que há não são as melhores. Formação, e eu tenho dado curso de treinadores, eu sei, o curso de treinadores é um ponto de partida muito bom para melhorar a qualidade de treino, sem dúvida nenhuma. Depois, se a tática é melhor ou pior, isso vai um bocado, mas a informação do que eles podem ter sobre como treinar miúdos, porque os miúdos estão num processo de crescimento, por exemplo, e portanto há momentos em que há coisas que são aconselháveis, outras não tão aconselháveis, e a ciência, a evolução e o futebol estão nesse caminho. No meu tempo, a gente subia as bancadas com o colega às costas, não é? E isso podia fazer, no meu caso não, que eu era maior que os outros, portanto estava à vontade, mas o desgraçado do meu colega que me lavava as costas, podia ter alguma coisa, se calhar, grave em termos de coluna ou de joelhos ou por aí fora. E hoje isso já não acontece porque a evolução é essa. E Viana tem que acompanhar essa evolução. E posso lhe dar mais um exemplo da falta de evolução. A estrutura que estão nos estatutos da direção e dos conselhos que estão nos estatutos da São Fernando de Castelo não tem nenhuma adaptação ou não se compadece com a realidade do futebol. Então, há 4 vice-presidentes. Futebol sénior, futebol juvenil, futsal e gestão e administração. E o resto? E o futebol feminino? E o futebol de praia? E o futebol agora, o walking futebol, que está muito na moda e por aí fora, onde é que eles cabem? E depois, marketing, imagem, comunicação, tantas coisas. Aliás, há associações que já reformularam os estatutos e, por exemplo, há uma que tem 8 vice-presidentes. E aí, se calhar, as coisas começam a tocar um bocadinho fininho. O que é que acontece? Com 4 vice-presidentes, o pessoal que está a seguir, por muito gosto que tem, são vogais, são suplentes, se calhar não tem esse compromisso. Uma pessoa que é vice-presidente de um pelouro tem que ter brilho, não é? Tem que ter... É um bocado por aí que a gente quer ir. Mas essa mudança de estatutos é possível? Sim. E isso também depende da vontade de quê? Dos clubes? Os clubes é que validam, mas o ponto inicial é a direção com o Conselho de Justiça, que refaz os estatutos e reorganiza e depois tem que ser aprovados pelos clubes, obviamente, sim. É por aí.
E nesse périplo que já fez pelos clubes, quais foram as principais dificuldades que eles transmitem? Além das financeiras? Sim. Além das financeiras, transporte. Bem, realçar que as coisas são bastante dispersas de conselho para conselho. Há conselhos onde as câmaras apoiam muito e outras onde não apoiam tanto. Mas o transporte, as despesas com transporte, a quantidade de multas e de taxas que eles são obrigados a suportar. E vou-lhe dar um exemplo que eu não sabia. Falei com uma equipa que, eu acho que eles não importam que eu diga o nome, que é o Cabaços, ali perto de Freixo. Tem uma particularidade, eles estão inscritos em Viana, mas jogam em Braga porque o campo é pelado e, portanto, em Braga há uma divisão onde isso é permitido. E eles, então, veem os dois lados. E foram eles que me disseram, um cartão de jogador. Aqui em Viana, o clube pede o cartão de jogador, paga 10 euros. Em Braga, paga 2. 8 euros de diferença, vezes, veja o número de atletas que temos, o que é que isto dá. E, mais uma vez, a perspectiva é que a associação apoia o clube. Se eles conseguem pôr uma taxa mais baixa, porque não? Porque isso, o dinheiro não é para deitar fora, é para o clube poder sobreviver e respirar um pouco isso. Mas é isso, é as competições que estão desfasadas em termos geográficos. Ainda a semana passada, um pai que também é dirigente de um clube dizer-me, olha, nós estamos aqui em cima, portanto, são lá de cima, perto da minha escola, e temos um jogo de miúdos de 18 anos, e é aqui assim com... Era o Correlhá, havia duas equipas aqui da zona de Ponte Lima. Eles não vêm cá acima, que eles não vêm com 18 anos a esta hora da manhã para aqui. Como há 2 semanas éramos nós aí lá abaixo e também não fomos. E, portanto, a competição não custa muito organizar isto em termos geográficos, ou seja, ajudar os clubes nas coisas. E, por outro lado, manter um bom nível de competitivo entre eles. São 2 vetores importantes e que devem ser conjugados, sem dúvida. E para isso está, então, esse reforço dos recursos humanos de que tanto falam, não é? Sim. Já falamos também de um bocadinho do projeto financeiro, os quadros, o tal dos recursos humanos, e depois o futebol feminino e o futsal. No futsal ainda temos uma equipa, o Santa Luzia. Sim. Mas pode haver mais Santa Luzias, obviamente. Pode. Aliás, da conversa que tive com clubes e clubes de alguma dimensão, o incentivo que eu lhes dava sempre é criem equipas de futebol feminino. E para criar... temos que nos aproximar das escolas. Por isso, também, peça-chave da nossa equipa é o professor Paulo Fernandes, que é do coordenador do desporto escolar e tem que se aproximar das escolas. E tem que aproximar das escolas de uma forma do clube poder captar e oferecer alguma coisa, mas também a associação ajudar, neste caso, o desporto escolar ou as escolas, em torneios, em dias de... Nós queríamos criar dias o dia do futebol feminino, o dia da mulher, o dia da igualdade de género, esses dias como pretextos para chamar miúdos para o futebol. E o futebol feminino passa muito por aí, sem dúvida nenhuma. Aliás, é um pouco estranho, porque o futebol feminino está a crescer num país imenso. Em Viana, ainda não se vê grande coisa sobre isso. É o que está a acontecer à imagem dos outros clubes. Exato. Também há quem questione, temos o Vianense, obviamente, o Limianos, o Atlético, que vão permanecendo ali no Campeonato de Portugal, sobem um bocadinho, depois descem, mas sendo nós a capital aqui do Alto Minho, não podemos ter um clube, ou alguma outra do distrito, um patamar mais acima? O que é preciso para chegar a esse nível? Sim, eu acho que sim, acho que Viana, como dizia o Mário Felgueiras, devia ter. Há vários fatores aqui, não é só a formação ajuda, a retenção dos atletas também ajuda, mas depois tem uma componente financeira, já é algo pesada, e aí já entram outros fatores, como os patrocinadores e por aí fora. E sim, o papel da associação aí pode ser de facilitar e aproximar a alguma coisa, à Portocel, à antiga Portocel, aos estaleiros e por aí fora, e outras grandes empresas assim, sim, ajudar. Mas isso já são outras componentes. A questão de base disto é, pode-se pensar nisto, até porque quem patrocina quer ver alguma coisa, não é? Pode fazer se houver alguma base de apoio. A base de apoio é uma formação que temos que fazer. Mais uma vez, sai um Trincão, sai um Pedro Neto, mas depois abaixo deles, e antes de gente que só quer futebol por lazer, ainda há muita gente aí para aproveitar e para desenvolver. E temos casos desses, vários casos desses, que às vezes têm que ir, não muito, vão para o Gil Vicente, que é aqui ao lado, e porque se calhar aqui as condições não são tão boas quanto isso, e a competição também não é tão atraente. Eles ali têm uma competição muito feroz. Feroz no bom sentido.
Sim. Muito bem. As eleições estão então agendadas para dia 21. As eleições têm a particularidade de que os clubes têm determinado número de votos, não é? Assim, podes explicar um bocadinho como é que funciona? Sim, os clubes votam pela sua representatividade, que está também estatutariamente definida, e em função do número de equipas, em função dos escalões, sobretudo os géneros, a que nível competem, eles têm mais ou menos votos. Tendo o futebol feminino, também é um acrescente de votos, e portanto varia muito. Aliás, da lista que foi enviada pelo Presidente da Assembleia, tem clubes com 2 votos, acho que não há nenhum, 2 votos, e tem clubes com 18 votos. A diferença é grande, mas também se calhar a realidade dos clubes também é grande, e portanto vai um pouco disso. Independente dessa parte, e o que quando são os votos, nós temos tido a preocupação de ir aos clubes todos, como eu disse. Há 4 que ainda não consegui, um é amanhã que vou fazer, os outros estou a ver se consigo agendar, porque, mais uma vez, há uma coisa que também aqui é importante que se diga, que tirando o Vianense, na SAD, o resto são tudo gente que não é profissional, e dão do seu tempo, pro bono. À noite, em vez de estar em casa a ver uma série ou uma novela, estão ali ao frio, à chuva, a apoiar os miúdos, por gosto, e isso conta muito. E, portanto, a gente tem feito questão de ir aos clubes todos. E falei lá há bocado do Cabazes, que tem pouquíssimos votos, mas posso falar de outros, e tenho ido várias vezes falar com eles, porque acho que estas coisas têm que se sentir confortáveis e próximos. E é um bocado por aí. E teve uma boa aceitação por parte desses clubes? Sim. Que aliás, é uma coisa que é interessante. A lista ou a candidatura tem que ter uma subscrição, no mínimo, de 20% dos clubes e votos. Antes era agora é e votos. E, portanto, a gente tem andado com os clubes e tem pedido subscrições. E tem acontecido coisas engraçadas. Clubes que deram a cara e assinaram. Um detalhe. O clube que assina por uma lista não pode assinar por outra. Eu acho isto mesmo muito antidemocrático, sinceramente. Você tem aí, vai formar um partido. Eu vou formar outro. Vamos pela rua fora, os dois de mão dada, e pedimos às pessoas para assinarem pelo nosso partido, e entregamos em Lisboa, e é válido. Aqui na Associação de Futebol de Viana, pelo menos é que eu sei, se assinar por uma lista, não pode assinar pela outra. Não faz sentido. Mas, bom... precisámos de 20% dos clubes, que são cerca de 12, 13, arranjámos 24 e assinaram por nós, mas houve muitos outros que não assinaram por uma coisa que eu achava que já não existia no século XXI, que era medo de retaliação. Isto é literalmente o que eles disseram. Mas por parte de quem? Da atual direção? Imagino que sim, não sei, eles não me entraram por aí, eu também esqueci, mas faz pouco sentido. Estamos no século XXI, vocês têm, mas uns têm, houve outros, poucos, sinceramente, que me disseram que não, que estavam Mas tem medo de perder os apoios? Não sei. Tenho medo da retaliação. Eu estou a competir, estou para subir divisão e não queria... Outros que têm a dívida para resolver e, portanto, se acham... Pronto, e essa foi um bocado uma realidade, por acaso, triste. Eu achei que... Como houve clubes que me disseram que estavam do outro lado e continuámos a falar, e até somos amigos fora do futebol, nada a dizer. Houve outros que entraram um bocado nisto assim, isto é um bocado... Mas pronto, e mais uma vez, voto é secreto, eles podem votar em quem quiser, e podem dizer que votam por mim e votam pelo outro. Pronto, isso é o que vamos ver na sexta-feira, dia 21. Mas desta conversa, isso ficou-me assim um bocado... Achava que já não devia ser assim, mas foi. Portanto, acha que neste momento a associação vive, ou melhor, os clubes é que deviam fazer a associação, e neste caso é o contrário, a associação vive um bocadinho dos clubes e... Sim, não diria tanto... Não, que vive dos clubes, sim. Mas isso, que sim. Tem um controle muito grande sobre esses clubes. Sim, pelo menos dá um bocado para perceber que há pessoal mais... ou presidentes ou clubes mais sensíveis a isso. E pronto, não sei, mas essa foi uma realidade que eu constatei que não estava muito à espera. Estava à espera que me dissessem que sim ou que não, como me disseram, e tudo bem. Agora dizia, nós estamos aqui, temos aqui um problema. E é um bocado estranho, é um bocado chato, até porque, quer dizer, no limite e é uma coisa, você não me conhece bem, mas quem me conhece, mas é que não há diferença nenhuma dentro de clubes, respeito às diferenças deles e inclusive a representatividade deles, sem dúvida. Agora, estarmos numa onda de que tem algum receio, quer dizer, então imagine, amanhã, se eu ganhasse estes clubes, eu ia retaliar sobre eles, é impensável, até porque a gente quer os clubes todos connosco. E eu
se lá formos, na primeira Assembleia Geral, eu gostava que estivessem lá todos representados e não 3 ou 4, como tem que ser uma Assembleia Geral, o órgão máximo de uma associação, um órgão notável, está a presidência e estão 3 clubes de 64. Aqui há alguma coisa que não está muito bem. Sim. E é por isso que avança para sim, a presidência. Sim, é um bocado por aí. E sobretudo para tentar dar mais competitividade aqui e sanidade ao desporto, ao futebol neste caso, sem dúvida. Muito bem. Pedro Bezerra, muito obrigado, por ter aceito o nosso convite, e vemo-nos nas eleições do dia 21 de fevereiro. Entretanto, vamos entrevistar o outro candidato à Associação de Futebol de Viana do Castelo. Ok, obrigado. E obrigado por este momento.